A fantasia é um dos gêneros literários mais antigos, passando por transformações ao longo de cada período, inventando e reinventando padrões. Hoje, quando pensamos em histórias assim, pensamos em mundos com estética medieval presente, humanos convivendo com raças como elfos e orques, arquétipos como mago e estruturas de grupo que lembram D&D. Boa parte da fantasia presente na mente das pessoas é a fantasia ocidental, mas até a própria fantasia oriental tem semelhanças com o que vemos no Ocidente. Usando Frieren de exemplo, a jornada de Frieren com o seu antigo grupo é basicamente a jornada de um grupo de D&D. As raças de seu mundo compartilham as mesmas características como a eternidade dos elfos, ou seja, a fantasia como um todo, ignorando barreiras culturais, possui um mitos muito estabelecido. Padrões não são exatamente o problema. Duas histórias podem ter as mesmas ideias e a mesma base, mas executarem elas de formas distintas, ao ponto de uma ser melhor e mais criativa do que a outra. Porém, existe um padrão específico que me incomoda no gênero, e é em relação às suas figuras vilanescas. Toda obra de fantasia tem a presença de alguma raça que é retratada de um jeito demoníaco. Não precisam ser literalmente demônios, mas monstros com características puramente malignas. Não existe nenhuma nuance nesses personagens. Eles simplesmente existem para ser o mal combatido pelos heróis da história. Até Senhor dos Anéis, que é uma fantasia única em vários aspectos, ainda tem vilões que se resumem a uns bichos que nascem na Terra com aparência monstruosa controlados pelo Sauron, que é um vilão mau por ser mau. Não é um defeito dos filmes, até porque nesse contexto o mal é usado de maneira interessante através do Anel e nossa influência em Frodo, mas em histórias grandiosas como essas, o grupo de vilões também é muito importante, então eu sempre espero mais. Diante disso, outros autores tiveram a ideia de revolucionar e dar uma nova perspectiva para personagens assim, decidindo ir para o lado de colocar demônios ou suas variantes como injustiçados pela sociedade, como se só tivessem se tornado o que são por uma exclusão social gerada por preconceito, às vezes até usando isso analogamente à vida real. O exemplo mais famoso e recente de história a fazer isso, que não é exatamente uma fantasia tradicional, mas tem elementos fantasiosos, é Naruto com as bijus, que no clássico eram retratados como demônios formados apenas por ódio, mas no Shippuden se tornaram mais do que isso, mostrando como a necessidade humana de usar esses seres como armas afastou elas do mundo. É legal ver o Naruto se tornando amigo da Kurama, e entendendo seu lado como fez com outros vilões. Do mesmo jeito que é legal o que Devilman Crybaby faz também. Diferente de Naruto, que trabalha um certo preconceito com os demônios, o anime foca mais em mostrar como os humanos e demônios são mais semelhantes do que pensam, como um humano pode ser tão mau quanto o demônio, e como o demônio pode ser tão humano quanto o humano, criando um equilíbrio que faz parte do conceito principal dos personagens. São perspectivas novas e interessantes, mas não é qualquer um que consegue fazer, e eu acho que, especialmente em histórias japonesas, isso foi para lá dos mais chatos. Agora os demônios perderam tanto da perspectiva maniqueísta de bem versus mal anterior, que temos aqueles animes com reis demônio como personagens principais, vivendo como pessoas normais em comédias extremamente desinteressantes e genéricas. A figura do demônio em isekais é quase garantida e quase nenhum consegue usar de um jeito criativo. Tokusatsu é um gênero caracterizado por misturar elementos de outros gêneros, então é comum ver Super Sentai e Kamen Rider com elementos de fantasia, ficção científica, terror, comédia. Portanto, também reutiliza tropos e ideias já estabelecidos. Todos que eu vi até o momento tiveram um grupo de vilões com aparência monstruosa, semelhante a de demônios, que existem apenas para serem maus. É claro que existiram exceções em alguns desses grupos de personagens com histórias trágicas, e algum tipo de nuance além disso. Shinkenger foi o melhor nesse aspecto. Porém, no geral, eu achava decepcionante como esses personagens eram trabalhados, funcionavam pro padrão de monstro da semana ou inimigos finais, mas eu queria mais profundidade como eu via com os heróis. E foi assim que eu cheguei em Kamen Rider Kuga, lançado em 2000, a série que marcou o início da era Heisei. Eu me divirto mais com Super Sentais, mas a franquia Kamen Rider é melhor quando o assunto é contar histórias maduras para um público mais infantil, com cada série executando isso de um jeito. Kamen Rider W conta casos com um inimigo que normalmente precisa de 2 episódios para ser derrotado, focando na investigação e em mostrar como ele afetou alguma pessoa da cidade, mostrando sua história pessoal. Existem arcos maiores e com o tempo, esses casos se mostram mais conectados com a trama principal da família inimiga, mas a série sempre manteve um equilíbrio de comédia
com a seriedade, nunca se tornou tão sombria ao ponto de termos várias mortes por episódio. Além do foco na dupla principal ser mais o carisma e na excentricidade, o Philip possuía um passado a ser resolvido, mas isso demorou até se tornar o grande foco. Já Kamen Rider Black foi uma outra experiência bem distante. Apesar das séries terem um início mais trágico ou dramático com os protagonistas, o Black vai muito além. A atmosfera desses dois primeiros episódios é a mais escura. A forma como Kotaro se torna um Kamen Rider é dolorosa. Seu objetivo é mais sério, se da busca do irmão após a morte de seu pai e depois de descobrir que ele basicamente tinha vendido sua alma para o diabo. Eles estabelecem esses vilões como figuras muito mais sombrias para o padrão série Tokusatsu. Mas os outros episódios perdem um pouco desse lado. Apesar de ter mais mortes, a estética visual se manter mais na escuridão. Tem muito episódio inútil, com tramas menores e mais bobas. A história só volta a ter um horizonte na reta final, por volta dos últimos 10 episódios, quando Shadow Moon aparece. Kamen Rider Black se apresenta como uma série mais séria e sombria, mas se perdeu um pouco nesse aspecto durante o caminho. Kamen Rider Kuga foi diferente e igual a ambos ao mesmo tempo. A série pegou o tom mais sombrio de Black e tratou com muito mais seriedade e maturidade de forma mais consistente, com uma consistência semelhante à de Kamen Rider W. Kamen Rider Kuga é protagonizado por Yusuke Godai, o homem dos 2000 talentos que vive para fazer as outras pessoas sorrirem, que acaba se tornando o Kamen Rider Kuga após colocar um cinto achado em ruínas de um templo antigo para proteger sua amiga e outras pessoas que estavam sendo atacadas por criaturas que possuíam a mesma origem desse apetrecho. O Kuga é um guerreiro ancestral que lutava contra os Guronji, uma tribo de monstros assassinos. Godai, ao colocar esse cinto, se tornou a ressurreição dessa lenda, não podendo mais tirá-lo do seu corpo e precisando viver para derrotar esses vilões. Cada série trata a transformação em Rider com ideias próprias. Em W, Shotaro e Philip precisam se juntar para a transformação funcionar, possuindo diversas formas que mudam de acordo com suas necessidades, através de tecnologias usadas tanto por eles quanto pelos vilões. Em Black, Kotaro se transforma através da Kingstone, um cinto desenvolvido pelos vilões que queriam transformar um humano em seu imperador, não tendo outras formas nem tecnologias. Já Kamen Rider Kuga é mais criativo do que ambos em seus poderes. O Kuga tem a possibilidade de usar 4 formas distintas: Might, que foca na força física; Dragon, que aumenta sua capacidade de pulo e usa um bastão; Pegasus, que aumenta a capacidade dos seus sentidos e usa um arco; e Titan, que aumenta o poder do seu chute e usa uma espada. Além dessas formas, posteriormente ele evolui seus ataques quando seu corpo começa a brilhar e na reta final ganha até uma forma suprema feita para combater Daguva, o vilão principal. Eu gosto muito de como a série usa essas formas. Os primeiros episódios focam em Godai, liberando cada uma delas para lutar com vilões diferentes. Existe uma variedade muito rica nas lutas de Kuga. Os vilões raramente são derrotados apenas se baseando na força. Sempre existe um segredo que o protagonista precisa descobrir. Além disso, essas formas são liberadas por meio dos sentimentos de Godai, e conforme a sua amiga, o pesquisador descobre mais sobre as escritas antigas de Kuga e os Guronji. Quando ele se transforma pela primeira vez, sua forma é branca e mais fraca, porque ele não estava lutando com toda a sua força de vontade, para assim conseguir completar a forma Might. É uma mistura criativa entre os sentimentos de Godai, a mística da história de Kuga e o caráter tecnológico que as transformações possuem junto com sua moto. Os poderes são desbloqueados e aprimorados como payoffs para cada historinha. Algumas duravam até 2 episódios e sempre exploravam alguma vertente do heroísmo de Godai como humano. As lutas eram apenas a conclusão dos dramas que realmente importavam. Sobre os Guronji, eles são um típico grupo de vilões em Tokusatsu. São monstros maus que querem dominar o mundo e matar pessoas. Tem aquele que é mais parecido com o Kamen Rider, que existe para ter aquelas lutas de moto iradas. O vilão principal só veio a ser revelado com o tempo. No entanto, eu acho que a série executa melhor esse maniqueísmo. Mesmo que nenhum dos vilões seja tão profundo, eu gosto da presença ancestral que eles possuem junto à ligação com Kuga. Os episódios são premiados com a mística do guerreiro enfrentando as forças malignas. A cada monstro que Kuga derrota, o Godai entende mais o que os poderes são e como deveriam ser usados, o que os Guronji são e querem. Além disso, os Guronji são particularmente mais sombrios. Todo episódio morre alguém, e às vezes dos jeitos mais cruéis possíveis. Você sabe que o vilão é cruel quando ele mata até cachorro. Tem uma morte off-screen muito triste de um cachorrinho logo nos primeiros episódios. Originalmente, os Guronji eram a tribo rival dos Rinto, uma tribo de humanos, e eles matam por fazerem parte do Gegel, um jogo que consistia em ver qual monstro matava mais pessoas. Literalmente um jogo, com mata-mata e tudo.
É um nível de crueldade muito acima do que se espera de uma série voltada para um público mais infantil, mas Kamen Rider Kuga não tinha medo de ser mais cru. O tom da série, como um todo, é até mais depressivo em determinados momentos. As cores são menos vivas e mais acidentadas. Nem as cores do Kuga são tão brilhantes e saturadas. A comédia existe, mas é menos caricata e mais sutil. A filmagem é feita de um jeito que dê mais realismo, como se fosse realmente um personagem gravando tudo. Existe o tom mais sombrio e o tom mais documental que traz muita personalidade para a direção da série. Gosto do detalhe das horas e dos locais aparecendo e mudando conforme a mudança de cena. A série se esforça em te emergir naquele mundo, como se fosse mais um humano comum, presenciando um mar de assassinatos que apenas uma pessoa podia impedir. Quando eu falei que Kamen Rider Kuga possui uma execução nova e criativa para demônios, eu não me referia apenas aos vilões, mas também ao personagem principal. Yusuke Godai tem a força de vontade esperada de todo Kamen Rider, mas existe uma diferença no seu jeito de ser. Ele é uma pessoa mais alegre e simples, mesmo quando não era Kuga, buscava ajudar pessoas desconhecidas que estavam passando por algum problema, sempre sendo proativo e feliz. Eu acho que a atuação do Joe Odagiri também contribuiu muito para construir essa persona. Normalmente eu não destaco tanto as atuações em Tokusatsu, mas ele simplesmente nasceu para ser o tipo de personagem que o Godai é. O sorriso dele traz um conforto especial e diferente de outros protagonistas. Eu vejo muitas similaridades entre o Godai e o Superman. Ambos seguem um arquétipo de personagem santo, sem defeitos, que vive para ajudar os outros e é usado como um símbolo de esperança. Mas a diferença que me faz achar o Godai melhor nesse aspecto é justamente na humanidade de cada um. O Superman é um alienígena. O ponto do personagem é mostrar como alguém de fora da Terra consegue ser mais humano do que várias pessoas. Consegue aprender a viver com seres considerados inferiores por outros de sua raça. Sobre como as suas virtudes e a simplicidade da vida rural com seus pais adotivos transformaram um kryptoniano em humano. Ele funciona como símbolo de esperança por isso, ao mesmo tempo que é um questionamento de alguns sobre o perigo de ter alguém tão forte no mundo. Isso era sobrepujado pela ideia do personagem nunca se deixar ser abalado pela maldade, porque aprendeu a usar sua força superior para proteger os outros, não como uma vantagem. Aprendeu vivendo justamente como um humano. O símbolo de esperança não é apenas por ter mais poder, é também por sua humanização. Já o Godai é um humano comum, ele é o retrato ideal de como todos deveriam ser em uma sociedade, fazendo o máximo possível para ajudar os outros quando precisam. Ele fica feliz em ver os outros sorrirem, tanto ao ponto de se transformar no Kuga. O Godai é o personagem mais fácil de se relacionar e conectar por essa simplicidade e por não ser originalmente um ser tão poderoso. Ele era um herói, mesmo quando ainda não era um Kamen Rider. Além de salvar pessoas com os poderes, ele salva como um humano. Ajuda o Ichijou a se tornar uma pessoa menos presa ao trabalho e à seriedade, conseguindo criar um laço de amizade forte. Ajuda seu antigo professor a reencontrar seu propósito como um educador de uma nova geração. Ajuda as crianças da escola de sua irmã, divertindo com seus 2000 talentos. E, principalmente, ajuda uma criança que estava perdida e sem rumo na vida, nos episódios 25 e 26, os meus favoritos da série. Essa criança basicamente não sabia qual rumo tomaria dessa vida, o que queria fazer, não conseguia ser feliz como seus outros colegas e o professor não conseguia ajudar. Por isso, Godai se encontra e tem uma conversa muito bonita com essa criança, mostrando o valor que a vida possui simplesmente por existir. Contanto que você esteja vivo, você já está no lugar a qual pertence. Godai possui uma marca registrada que deixa o personagem mais legal ainda, o seu joinha. O símbolo de esperança do Superman é o S em seu peito, as cores da sua roupa no geral, que evidenciam o quão único o personagem é. O joinha do Godai é o equivalente disso, mas eu gosto mais pelo quão simples é, um gesto que todo mundo faz no dia a dia, mas possui um significado maior quando feito por uma pessoa sorrindo e buscando o bem. Godai Yusuke, você sabe o que é isso? É um antigo sinal romano para demonstrar satisfação. Esse era o gesto dado a alguém que superava qualquer obstáculo. Você deveria ser alguém que almeja ser digno desse sinal também. Perder seu pai certamente foi algo triste para você, mas por causa disso, pelo bem de sua mãe e sua irmã, você deve trabalhar duro para ser um homem digno de receber esse sinal. Torne-se um homem que sempre protegerá a felicidade de todo mundo. Você acha que isso é realmente algo maravilhoso? Eu, como seu professor, acho que sim. Essa é a frase que define o personagem do Godai como um todo e a relevância que o sinal comum possui. Para a maioria dos heróis, o grande símbolo de heroísmo é o seu traje ou poder característico. Para Godai, o herói, por ser um humano bom e não por ser poderoso, o símbolo de heroísmo é um gesto que pode ser feito por qualquer um, e para qualquer um, mas que nem todos possuem as virtudes para serem dignos de receber. É contagiante
Depois de assistir Kamen Rider Kuga, eu comecei a cumprimentar todo mundo com joinha. O Godai é um personagem bem idealizado na sua falta de maldade, mas ainda consegue ser humano por detalhes como esse. Por isso, a transformação pela qual o personagem passa ao longo da série é o melhor desenvolvimento de personagem que eu vi em um tokusatsu até agora. Como eu disse, Godai queria tanto proteger os outros que decidiu se tornar um monstro para isso. A cada descoberta feita sobre as origens do Kuga, mais ficava evidente que era ruim para a humanidade de Godai. Ele ficaria mais próximo de ser um monstro como os Guronji a cada passo dado, chegando ao ponto de quase morrer em um episódio após despertar um dos poderes. Ele não vivia mais apenas como um humano Yusuke Godai, ele era pouco a pouco consumido pelo Kuga, conforme precisava se transformar mais com o aumento de inimigos e da força deles. Eu amo como Kamen Rider Kuga decidiu explorar o peso de ser um herói por uma perspectiva diferente. Não é apenas sobre ter o peso de várias pessoas nas suas costas, o peso de ter um poder que ninguém mais tem, o peso de ter que lutar com vários inimigos monstruosos. É sobre o peso de se transformar em algo que não é humano. A batalha de Godai não é apenas contra os Guronji, é contra sua persona de Kuga, lutando para conseguir usar ela para o bem sem se deixar ser consumido. Baguva é o último vilão da série. Godai perde quando se encontram pela primeira vez, mas depois consegue o derrotar. A luta não é o que se espera do último grande confronto de uma longa jornada, não dura nem 5 minutos. Os personagens começam a se enfrentar transformados, mas rapidamente voltam para suas formas normais e se batem violentamente até caírem. Essa luta é perfeita para o propósito da série. Kamen Rider Kuga não era sobre lutas épicas entre bem e mal, era sobre a luta de um humano contra seu lado monstro, contra a monstruosidade que ameaçava a normalidade que tanto ele amava, sobre a brutalidade violenta desses inimigos. Essa foi a única luta que vimos Godai travar sem estar transformado, mesmo que por um breve momento, e essa decisão foi essencial para concluir o personagem. Como eu disse, Godai fez de tudo para proteger as pessoas que amava, mas isso não significava que ele gostava de lutar, de usar a violência para vencer os inimigos. Godai era uma pessoa pura ao ponto de não querer machucar ninguém. Precisou lutar para forçar a si mesmo a aceitar isso, em prol de proteger os outros durante todos esses episódios. Lutar para não ser tomado pela violência, como ocorre no episódio 35. Nesse episódio, um monstro estava assassinando especificamente adolescentes do colegial, forçando alguns a até se matarem por medo. Foi a primeira vez que vimos Godai ser tomado completamente pelo ódio e violência. Ele não conseguia parar de atacar o vilão até se certificar de que havia sofrido. Godai ainda era humano e não conseguia ficar inerte, vivendo até crianças e adolescentes serem alvos dos monstros, que viam tudo apenas como um jogo divertido. Nessa luta vimos sua raiva e descontrole, que depois voltou a ser controlado pelo personagem. Na luta final contra Daguva, vimos tristeza e sofrimento por fazer o que faz. Por não estar transformado pela primeira vez, podemos ver como o rosto de Godai era quando lutava contra o vilão. Pela primeira vez vimos o que estava por baixo da máscara do herói, máscara essa que servia para resguardar seus sentimentos. É muito fácil se transformar em um super-herói completamente trajado e sair por aí batendo em vilões, mas é muito mais difícil manter sua mente e coração intactos com tudo isso. Foi uma escolha inteligente e muito sincera, mostrar o herói por baixo da máscara no momento mais importante da sua jornada. Godai finalmente estava derrotando o último vilão e protegendo todo mundo para sempre. A alegria da paz que isso iria trazer foi coberta pela tristeza de um homem puro que não queria matar, junto ao combate mais violento graficamente da série, sangue sendo derramado de 2 humanos. É fácil ver sangue quando vem de monstros ou de um herói mascarado e transformado. Quando é com humanos, o sentimento fica muito mais grave. A conclusão de Kamen Rider Kuga e de Godai é agridoce. Ele conseguiu livrar a sociedade dos perigos de monstros cruéis, protegendo quem amava e a paz de suas vidas. Mas agora ele precisava proteger a si mesmo. Godai viveu sorrindo e dando joinha para deixar os outros felizes, mas para conseguir isso, precisou sobreviver à monstruosidade de seu poder. Agora precisava viver para recuperar o seu verdadeiro sorriso de volta, um descanso para o herói. A cena de Godai andando na praia, usando seus 2000 talentos para alegrar crianças de outro país, enquanto Aozora Naru toca de fundo, é emocionante. É um misto de sentimentos perfeito. A jornada de Yusuke Godai como Kamen Rider Kuga não é sobre um herói que se tornou um monstro, é sobre um monstro que se tornou um herói. Não é sobre a humanização de um demônio, é sobre a humanização da desumanidade. Um demônio que se transformou em uma arma para proteger as outras pessoas. É por isso que eu amei Kamen Rider Kuga. É uma série única da franquia e o seu protagonista possui um desenvolvimento inovador também. Não é o típico caso do protagonista sendo consumido pela maldade.
É sobre como o protagonista não se deixou ser consumido por seus demônios internos, sobre como o demônio pode ser usado para o bem. Pega o aspecto maniqueísta usado na lenda de Kuga, que permeia as ações do Godai, e pega o aspecto de humanização através das virtudes do personagem. É uma série bem brutal para um tokusatsu, mas que faz você ficar feliz, simplesmente por estar vivo e acompanhar a bondade de uma pessoa como Yusuke Godai.